E agora eu converso com o Miguel Fernandes, mestre em engenharia urbana. Vamos falar exatamente sobre esse problema que nós estamos mostrando aqui nessa foto, nessa montagem que nós fizemos exatamente para chamar a atenção dessa tragédia em Petrópolis, para a gente entender o que dá para ser feito para evitar desastres, deslizamentos como esses que nós temos aqui visto com certa frequência. Miguel, muito boa tarde a você, muito obrigado por nos atender. Boa tarde, Nelson. Bom, a gente já teve a oportunidade aqui, Miguel, de conversar com diferentes especialistas, né? Gente que é estudioso no solo, geólogos, enfim. Mas o que a gente precisa entender, de fato, é o que dá para ser feito. Porque, veja, recursos foram disponibilizados em um determinado momento para que encostas pudessem ser tratadas, que você pudesse fazer ali um acompanhamento de tudo isso, para que a gente pudesse evitar novas mortes, novos deslizamentos, mas na real, o que dá para ser feito realmente que a gente possa evitar situações como essas, Miguel? Bom, Nelson, de fato, é uma situação de uma chuva muito intensa, de tempo de recorrência rara, mas que infelizmente ocorre de forma com certa recorrência na região serrana, mesmo que sejam em pontos diferentes, né? É, por um lado, a gente tem que ter uma política habitacional que evite que a população ocupe de forma irregular, né, e desordenada as encostas que representam risco. Como isso não ocorre o tempo todo, são eventos raros, dependendo da situação, e o poder público não tem uma ação também forte, por um lado, de impedir essa ocupação e também não providenciando outros espaços onde essas pessoas possam morar, acaba que fica uma situação onde as pessoas ficam delegadas à sorte de que não ocorra aquele evento de grande intensidade onde ela mora, né? Além disso, é fundamental também colocar a importância dos sistemas de drenagem funcionarem da sua forma plena, né? E para que isso ocorra, os serviços, por exemplo, de coleta de lixo, eles precisam estar operando de forma adequada, porque senão, quando vem a chuva mais intensa, o lixo não coletado, ele vai entupir esse sistema como um todo, fazendo com que transbordem os rios, as galerias, e isso também aumenta em muito a problemática. Claro que, somado o fator, né, de uma chuva de muita intensidade, de menor probabilidade, mais rara, chega a esse ponto de calamidade, como a gente está vendo aí. Miguel, a gente sempre diz aqui que isso não a questão da chuva, de trazer transtornos, não acontece só no Brasil, em qualquer outra parte do mundo. A gente mostrou há pouco tempo o que aconteceu na Alemanha, se eu não me engano, no norte da Alemanha, uma chuva muito intensa, de grandes proporções, trouxe ali inúmeros problemas, né, com gravidade, casas que acabaram desabando, ruas que foram destruídas, enfim, as cidades, de certa forma, elas sofrem, elas não estão preparadas para situações como essas, né? Infelizmente, principalmente as áreas de ocupação irregular, é onde a gente vê, onde ocorreram as maiores perdas, principalmente as perdas que são irreparáveis, que são das vidas humanas, né? Além disso, a gente também tem um processo de urbanização dentro das nossas cidades, infelizmente, também de ocupação de áreas que alagavam no passado, e aí os rios foram canalizados, e essas áreas de tempos em tempos tenderiam a ser a margens de rios, né? Isso também é um outro processo de que precisa ser repensado na ocupação do solo e do espaço urbano. Isso posto, Miguel, você consegue modificar essa situação? Porque o que a gente tem hoje o que nós temos é isso,
né? Nós temos essa ocupação irregular que não acontece só em Petrópolis, acontece em outras partes do país também. A gente mostrou Franco da Rocha aqui, a gente viu isso na Bahia, Minas Gerais, enfim, sempre tem exatamente o que você disse, é uma questão social. Mas, posto, a gente tem como evitar, a população tem como ajudar, ela tem como alertar e até observar para ver se aquilo está sendo feito e poder gritar, poder falar e deixar isso registrado? Primeiro, é necessário que a gente entenda que a população ela é a vítima na situação, né? Muitas vezes o pessoal tenta colocar a culpa na população que pode estar morando num local de risco, né? A população tem que morar em algum lugar. E aí cabe também ao governo, ele tem que ter uma balança nessa ação, né? Não permitir que ocupem um lugar, porque ele tem os seus técnicos, a área de engenharia que identifica essas áreas que representam maior risco, e em contrapartida oferecer os espaços aonde sejam seguros para que essa população possa morar. Não é uma política pública. A política pública atual dos últimos 40 anos é muito mais de tentar reestabelecer espaços que sejam de ocupação irregular ou informal, tentar reabilitar esses espaços, né? Às vezes é possível, às vezes isso pode ser feito, mas nem sempre isso é a melhor decisão, e isso tem que ser até rediscutido nas políticas públicas urbanas do nosso país e das nossas cidades. Não há saída. Na situação que a gente viu em Petrópolis, por exemplo, a única alternativa seria a retirada dessas pessoas desses locais que podem ter esses deslizamentos. Ou seja, não adianta você fazer uma contenção na encosta lá em cima, não adianta você fazer uma drenagem adequada pelo morro, que você não vai evitar uma situação como essa. Existem situações em que sim é possível fazer a contenção da encosta, mas a gente tem que sempre analisar que a engenharia tem que chegar antes. Infelizmente, ocorre o inverso. O que chega primeiro é a ocupação, e aí muitas vezes gerando condições de grande risco, né? E depois que a engenharia tenta mitigar, e muitas vezes chegando remediando atrasado, depois de que os acidentes já ocorreram. E aí cada caso é um caso, você não tem como fazer essa afirmação sem os devidos laudos e avaliações, mas é necessário que se entenda que, em primeiro lugar, tem que estar a segurança acima de tudo, mesmo que isso signifique a remoção em casos onde o local seja de real risco. O que a gente consegue observar, né, várias casas aqui, nas imagens que nós acompanhamos, que muitas estão muito bem estruturadas, com uma fundação, teoricamente, óbvio, a gente está olhando aqui a grosso modo, mas com uma fundação bem feita, né, umas coladas às outras. Mas isso não só é uma prática que vai dar segurança àquelas residências, né? A sua pergunta é excelente, porque a visão ela tem que ser holística, ela tem que olhar o espaço como um todo. Não basta uma única casa ter a sua fundação bem feita se toda a região não estiver pensada como um todo. Por isso é tão importante a ação do Estado, porque por melhor que aquele construtor da sua única edificação faça aquela casa, se você não tiver um pensamento, pensando principalmente no que nós chamamos de bacia hidrográfica, para esse caso da drenagem, né, você vai ter um problema que principalmente as partes mais altas que vão drenar em maior velocidade aquele escoamento quando você começa a urbanizar e impermeabilizar esse solo. Então, as consequências que antes poderiam não estar acontecendo nas partes mais baixas, conforme vai avançando e evoluindo a ocupação nas partes mais altas, isso pode acontecer, né? Então, é como se fosse um castelo de cartas. Se uma parte falha, todas as outras caem. A gente tem reparado também, aqui em São Paulo dá para se ver isso, se você fizer um sobrevoo por alguns lugares em São Paulo, principalmente nessas regiões mais distantes, né, nos extremos, você vai ver que muitas vezes as ocupações irregulares, elas estão ali no sopé de um morro, de uma montanha, de uma serra. Ali também a gente pode considerar como uma área de risco, apesar de ela não estar no meio ou em cima naquele monte, mas ela está embaixo, ali também representa um local de risco? Em geral, as partes mais baixas e menor encostas tendem a ser menos arriscadas, né? Só que aí tem uma questão da disponibilidade fundiária. O que acaba acontecendo muito, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, é que, em virtude da questão fundiária
E aí, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, especificamente, que é limitada pela cota 100, por plano urbanístico em muitas regiões, as ocupações irregulares ficam acima daquela cota. E é muito comum isso acontecer em diversos municípios onde você tem essa característica montanhosa. Isso aumenta os riscos. É claro que quando você está ocupando de forma irregular e desorganizada, você sempre está se colocando em risco, porque você não está pensando no espaço como um todo. Está pensando muitas vezes exclusivamente naquela única edificação. E aí, somando isso tudo, vai ampliando o risco do que representa de uma calamidade como essa que a gente está vendo, infelizmente, hoje, que ocorreu em Petrópolis. A cidade do Rio de Janeiro é um bom exemplo para isso. A hora que você olha para os morros, né? A hora que você olha para a Rocinha, você vê uma casa colada na outra, dá a impressão que uma está ancorando a outra, né? Que uma está fazendo a sustentação da outra e você não vê verde, né? Está tudo já muito ocupado. Miguel, um abração para você, muito obrigado pelas informações. É sempre bom a gente aprender com as pessoas que realmente estudam isso e trazem luz do que dá para ser feito, né? Porque agora é correr atrás do prejuízo. Eu que agradeço, Nelson, a oportunidade de estar podendo trazer aqui um pouco mais de informação aos colegas e aos espectadores, e a gente espera que não se repita mais esse tipo de evento com esse nível de impacto, né? Que as chuvas vão acontecer, as cidades têm que estar preparadas para as chuvas intensas, mas que não tenhamos, acima de tudo, perdas de vidas em virtude desse tipo de catástrofe. Um abraço a você, Miguel Fernandes. Até mais.